E se a chave para uma vida de riqueza estivesse escondida dentro da sua mente esse tempo todo? Essa chave existe e ela tem um nome: o poder do subconsciente. Hoje você vai acessar aquilo que a maioria passa a vida inteira ignorando e descobrir como essa força silenciosa pode transformar sua realidade, começando agora. Nesta jornada profunda, você será guiado por 9 capítulos reveladores, cada um deles uma chave, uma peça esquecida do quebra-cabeça da sua mente. Mas atenção, esta é apenas a primeira parte. A verdadeira revelação acontece na continuação, quando exploraremos os capítulos ocultos que completam esse poder. Então respire fundo e prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar tudo. Capítulo 1. O Guardião Invisível, despertando o poder que vive em você. Você já teve a estranha sensação de que algo está conduzindo sua vida, sem que você perceba? Como se uma força invisível tomasse decisões por você, atraísse pessoas, situações e até infortúnios, como se seu destino já estivesse sendo escrito nos bastidores da sua mente. E se eu te dissesse que essa força é real e que você pode acessá-la, moldá-la e fazer com que ela trabalhe a seu favor? Essa força se chama subconsciente, mas não estamos falando apenas de psicologia ou neurociência. Estamos falando de algo mais profundo, mais antigo, quase esotérico. O subconsciente não é apenas um banco de memórias ou um cofre de emoções reprimidas. Ele é um elo entre o visível e o invisível, entre o mundo físico e o espiritual, entre o que você vive e o que você cria. Enquanto você assiste a este vídeo, há bilhões de processos acontecendo dentro de você, sem sua permissão consciente. Seu coração pulsa, seus pulmões respiram, suas células se renovam. E tudo isso é orquestrado por essa inteligência silenciosa. Mas o mais assustador e ao mesmo tempo libertador é que essa mesma inteligência também obedece aos comandos ocultos que você envia diariamente. Não com palavras, mas com imagens mentais, emoções e crenças enraizadas. O que você acredita sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre a vida, está sendo constantemente impresso no seu subconsciente. E ele, como um jardineiro incansável, faz crescer tudo aquilo que você planta, sem questionar se é bom ou ruim, justo ou injusto. Ele apenas obedece. Por isso, talvez você esteja preso em ciclos que parecem se repetir. Talvez você atraia os mesmos relacionamentos, os mesmos fracassos, os mesmos bloqueios, não porque esteja destinado ao sofrimento, mas porque o programa que roda no fundo da sua mente nunca foi reescrito. Neste primeiro capítulo, você começou a enxergar uma verdade que poucos ousam encarar. Você não é controlado pelo mundo. Você é controlado pelas impressões invisíveis que o seu subconsciente recebeu ao longo da vida. E se você não assumir o controle disso, ele continuará operando no automático. Nos próximos capítulos, você vai aprender a decifrar esse código oculto, acessar o núcleo da sua mente interior e, principalmente, reprogramar essa força invisível para criar um novo destino. Mas antes, olhe para dentro, sinta. Quantas decisões suas vêm de um lugar que você nem entende? Talvez a sua verdadeira vida ainda nem tenha começado. Capítulo 2. O Jardim Oculto da Mente. Imagine por um instante que dentro de você exista um jardim secreto, um lugar oculto onde cada pensamento é uma semente silenciosa. Você não o vê, ninguém vê, mas tudo o que você planta ali cresce. Cresce em silêncio, no escuro. Cresce mesmo que você não acredite, mesmo que duvide. Cresce porque essa é a lei invisível do subconsciente. Seu subconsciente é esse jardim sagrado,
E a verdade mais poderosa e mais ignorada é que ele aceita qualquer semente que você jogar ali. Ele não julga, ele não questiona, ele apenas transforma seus medos em realidades, transforma seus desejos em caminhos, transforma até suas dúvidas em obstáculos. E o mais assustador, ele faz isso o tempo todo, mesmo agora. Você foi programado desde cedo a acreditar em limites, a aceitar a escassez como natural, a obedecer padrões que não questionou. Essas ideias se infiltraram como ervas daninhas. E hoje, quando você tenta prosperar, amar ou se curar, algo parece te puxar de volta, como se uma força oculta sabotasse cada tentativa. Essa força tem nome: subconsciente mal condicionado. Mas aqui está o segredo. O solo do seu jardim pode ser regenerado. É possível arrancar as ervas daninhas, substituir as raízes do medo por raízes de fé. Isso não é poesia, é ciência espiritual. E tudo começa pelo que você permite entrar em sua mente consciente. Pois a mente consciente é o jardineiro. Ela decide o que plantar. Ela observa, escolhe, rega ou abandona. E o que ela foca, floresce no invisível. Você já se perguntou por que pensamentos negativos parecem ter mais força? Por que a ansiedade se alimenta tão rápido e a paz parece tão frágil? Porque você foi condicionado a dar atenção ao que assusta, não ao que inspira. Mas isso pode ser revertido. Basta compreender que todo pensamento carregado de emoção é uma semente poderosa. E o subconsciente ama a repetição. Quer mudar sua realidade? Mude o que você planta, reprograme o jardineiro. Toda vez que você afirma algo, mesmo em silêncio, você planta. Quando você diz, eu não consigo, você planta. Quando você diz, eu sou próspero, também. O subconsciente ouve. E mais que ouvir, ele obedece. Ele cria exatamente aquilo que você afirma como verdade. Agora pense, que tipo de jardim você tem cultivado em silêncio? No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos abrir a porta para compreender como exatamente essas sementes mentais se manifestam no mundo físico. Como o invisível se torna matéria. Como o pensamento vira destino. Prepare-se, porque o que você vai descobrir talvez mude tudo. Capítulo 3. A reprogramação do invisível. O que aconteceria se, neste exato momento, você pudesse acessar a sala de controle da sua vida? Um lugar oculto, onde comandos silenciosos decidem o que você atrai, o que você repele, o que você vive. Essa sala existe, e ela não está fora de você, está no fundo da sua mente. O nome dela? Subconsciente. Ele grava tudo, cada palavra que você ouve, cada emoção que você sente, cada pensamento repetido. Tudo vira código, tudo vira programação. E esse código, mesmo que você não veja, está moldando cada detalhe da sua realidade. Do seu corpo físico aos seus relacionamentos, do seu sucesso financeiro à sua saúde. A mente subconsciente é o grande engenheiro invisível da sua existência. E aqui está a verdade que quase ninguém ousa encarar. Você está sendo programado o tempo todo, pela televisão, pela escola, pelo medo dos outros, pelos traumas que você nem lembra mais. E o que não foi programado por escolha, foi imposto por repetição. É por isso que, mesmo com força de vontade, muitos fracassam, porque o que realmente comanda está escondido abaixo da superfície. Mas existe um caminho, uma forma real, poderosa e muitas vezes ignorada de reprogramar essa base invisível. E começa com uma simples decisão: observar com atenção o que você pensa e sente repetidamente. Porque o subconsciente responde à repetição emocional. Ele acredita no que você sente profundamente, mesmo que seja mentira.
A afirmação constante, por exemplo, não é mágica, é ciência espiritual. Quando você diz com emoção e fé, eu sou saudável, mesmo que seu corpo esteja em dor, você está plantando um novo comando, uma nova semente. E se repetir isso com convicção, o subconsciente começará a obedecer. Ele encontrará caminhos, abrirá processos internos, moverá situações. E o mais extraordinário é que ele não precisa que você entenda como. A chave é a persistência, a emoção, a fé e o silêncio. Porque a reprogramação acontece nas profundezas, fora do alcance dos olhos. Muitas vezes, quando tudo parece igual, a transformação já começou. Você não precisa saber o como, precisa apenas alimentar o quê. O que você quer viver? O que você escolhe plantar a partir de agora? Porque o subconsciente está sempre ouvindo, sempre obedecendo. E a cada novo pensamento, a cada nova afirmação, você está moldando sua próxima realidade. No próximo capítulo, vamos revelar como essa mente silenciosa se conecta com o poder ilimitado do divino. Porque o que chamamos de subconsciente talvez seja mais sagrado do que você imagina. Capítulo 4. Visualização. O portal oculto para a realidade que você deseja. Há um segredo antigo, sussurrado entre os iniciados das grandes tradições espirituais, que revela um caminho silencioso e poderoso para moldar a própria existência. A arte da visualização. Este não é um simples exercício mental, mas sim uma ponte invisível que liga o consciente ao reino misterioso do subconsciente, o grande artesão da nossa realidade. Imagine por um momento que sua mente subconsciente é como um vasto templo, onde todas as crenças, memórias e emoções são armazenadas como vibrantes inscrições em paredes invisíveis. Cada imagem que você projeta para esse templo se grava profundamente, tornando-se um código que o subconsciente usa para manifestar sua realidade física. E é aí que a visualização entra como a chave mestra. Mas não se engane, a visualização verdadeira não é apenas fechar os olhos e imaginar algo superficialmente. É um mergulho profundo, uma experiência sensorial completa, onde cada detalhe, cada emoção, cada sensação é sentida como se já fosse real. Você não está apenas criando imagens, está enviando comandos claros e irresistíveis para seu subconsciente, despertando forças invisíveis que se movem para materializar o que foi projetado. Este processo carrega em si um mistério fascinante, a linha tênue entre o sonho e a realidade. Cientistas modernos começaram a explorar essa conexão e descobriram que o cérebro não distingue perfeitamente entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Por isso, quando você visualiza com intensidade e sentimento, seu subconsciente interpreta aquilo como uma ordem para agir, ajustando seus pensamentos, emoções e até mesmo seu corpo para que a visão se concretize. No entanto, há um detalhe crucial que poucos compreendem. A visualização deve ser feita com o coração em paz, livre de dúvidas e medos. O subconsciente responde não apenas às imagens, mas ao campo emocional que as acompanha. Se houver ansiedade ou descrença, o comando fica ambíguo e a manifestação se torna lenta ou frustrante. A prática constante da visualização cria um hábito poderoso, um elo crescente entre você e a realidade desejada. Com o tempo, as imagens internas começam a se refletir no mundo externo, quase como se fossem espelhos mágicos que revelam o futuro antes mesmo que ele chegue. Mas cuidado, assim como a visualização pode criar maravilhas, ela também pode reforçar limitações se usada de forma negativa. Por isso, o verdadeiro domínio dessa arte exige vigilância espiritual e autoconsciência, para que cada imagem projetada seja uma semente de luz e transformação.
Convido você agora a explorar esse portal oculto dentro de sua mente. Observe as imagens que surgem, sinta as emoções que elas despertam e tome consciência do poder silencioso que você tem para transformar seu mundo. Pois, no fim das contas, a visualização não é apenas um exercício mental, é a linguagem secreta do universo, um convite para co-criar com o seu subconsciente a realidade que seu coração verdadeiramente deseja. Capítulo 5. O poder das palavras. Códigos secretos que reprogramam a mente. Existe uma força invisível que governa a sua vida, e essa força se manifesta através das palavras que você escolhe para falar, pensar e repetir, muitas vezes sem perceber. Joseph Murphy nos ensina que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ela aceita tudo o que lhe é dito e age de acordo com esses comandos invisíveis. As palavras que saem de sua boca são sementes plantadas nesse solo fértil, onde germinam como crenças, atitudes e, eventualmente, resultados na sua vida. Elas criam imagens, emoções e padrões que definem seu destino. Se você repete constantemente frases de dúvida, medo ou fracasso, estará inadvertidamente programando sua mente para gerar essas mesmas experiências. No entanto, esse poder não está limitado apenas a padrões negativos. Quando usado com consciência, o poder das palavras torna-se uma ferramenta transformadora capaz de curar, libertar e criar uma nova realidade. Murphy apresenta inúmeros relatos de pessoas que experimentaram curas surpreendentes ao mudarem seu diálogo interior e externo. Ao substituir palavras negativas por afirmações de saúde, prosperidade e paz, essas pessoas abriram caminho para que a inteligência infinita, o poder oculto do subconsciente, restaurasse seus corpos e mentes. É fundamental compreender que a mente subconsciente age em resposta ao que lhe é dito com convicção, especialmente quando envolvido por emoção. Por isso, palavras repetidas, mesmo que no silêncio do pensamento, são como comandos a um computador invisível, que executa fielmente as ordens recebidas. É por isso que a oração verdadeira, ou a afirmação positiva consciente, possui um poder tão grande. Ela cria um campo vibracional que reorganiza a realidade ao seu redor. Vivemos em uma era em que o ritmo acelerado nos distrai do poder das palavras e da importância da linguagem interior. Dificilmente paramos para refletir sobre o que realmente dizemos a nós mesmos e ao universo. Murphy alerta que muitas doenças físicas, estados emocionais negativos e situações de vida repetitivas são, em essência, consequências do que foi plantado pela mente subconsciente por meio das palavras e imagens que mantivemos no campo mental. Portanto, o desafio é aprender a escolher cada palavra como se fosse uma fórmula mágica. A palavra que você usa para descrever a si mesmo, sua saúde, sua vida financeira e suas relações é o código que reprograma o seu subconsciente para criar essas realidades. Este poder, que tem sido ignorado por séculos, está ao seu alcance, esperando para ser reconhecido e utilizado. A linguagem tem o poder de curar, de transformar e de libertar. Ela é o portal para o reino invisível, onde nascem as experiências tangíveis. Ao compreender e aplicar essa verdade, você começa a reescrever a história que vive e a se tornar o autor consciente do seu destino. No próximo capítulo, desvendaremos um dos segredos mais profundos da mente subconsciente: a visualização criativa, a arte de criar imagens internas tão vívidas e emocionais que seu subconsciente as aceita como realidade e trabalha para manifestá-las em sua vida. Agora que você percorreu os 5 primeiros portais desse conhecimento oculto, pare um instante. O que começou como curiosidade, talvez já esteja se transformando em percepção. Você tocou a superfície de algo que sempre esteve dentro de você,
mas estava adormecido. E este é apenas o início. Na parte 2, vamos atravessar os próximos 5 portais, e ali, revelações mais profundas o aguardam. O que você aprenderá pode não apenas mudar sua mente, mas sua realidade. Ative o lembrete, inscreva-se, porque as próximas palavras podem libertar a sua verdadeira vida.